Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Cleo e hoje eu trouxe mais um vídeo aqui pro meu canal. Dei uma sumida, sim, confesso, né? Eu dei um tempinho aí do canal, não tive tempo para gravar vídeos. Já tive o meu bebê, não gravei aquele tão esperado vídeo, né, do meu parto. Comecei a gravar. Aí aconteceram algumas coisas que fez com que eu desanimasse, né? Desanimei de gravar tudo. Fiquei muito frustrada com tudo que a gente, né, passou no hospital. Então, eu também acabei perdendo tudo que eu gravei, que eu tive que formatar o celular, esqueci e acabei formatando, né? Hoje eu vim contar aqui um pouco da experiência do meu parto cesáreo com laqueadura. Antes de começar esse vídeo, eu peço para que você me ajude se inscrevendo aqui no meu canal, deixando o like, compartilhando, né, assim, esse vídeo para me ajudar na divulgação. Me seguindo nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo também, né, pra gente ficar um pouco mais perto. Eu não uso tanto, mas, né, e assim, é muito, né, foi uma experiência muito louca, porque eu já tive parto cesáreo, só que não com laqueadura. E eu achei um pouco, achei não, foi totalmente diferente do outro parto, né? Até porque também foi com uma laqueadura. Então, o Isaac nasceu, tá aqui no meu colo, né? Tava mamando, mas agora tá aqui deitadinho, ó, ele aqui pra vocês. Né, mamãe? E então eu vou contar tudo nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Eu não vou cortar tanto porque eu quero detalhar, né, tudo que eu passei. Eu passei por muita coisa nesse parto. E eu vou contar aqui. Bom, meninas, o Isaac nasceu, né, dia 30/5, às 5h20 da tarde. O meu parto foi agendado, foi uma cesárea com laqueadura agendada, né, com 39 semanas. Tava marcado para as 7 horas da manhã do dia 30/5, para mim ir no hospital internar, né? Então, nesse dia caiu em uma segunda-feira. A gente, né, mandou as crianças para a escola, meu sogro levaram, né? E eu e meu esposo fomos pro hospital. Chegando no hospital, eles, né, fizeram tudo lá, a ficha de entrada, assinamos os papéis da internação e a gente subiu para ir pro quarto. No quarto, a enfermeira foi lá, né, ferir a minha pressão, conferir, né, fazer aqueles exames de internação, né, perguntar se eu tinha alergia, se eu tava em jejum. Isso eu já tava em jejum desde o dia anterior, porque a gente já foi tudo agendado, né? E a médica foi no quarto. Só que daí a médica foi lá no quarto e falou assim: olha, tem uma gestante que tá em trabalho de parto normal. Eu vou terminar de atender ela porque só tinha uma obstétrica, né? Uma ginecologista obstétrica lá no hospital de plantão, que é quem ia fazer o meu parto. Aí ela foi fazer o parto dessa moça, né? E depois ela falou que ia fazer minha cirurgia. Isso, mas ela falou que no final da manhã ia fazer minha cirurgia. Aí tudo bem, a gente continuou esperando, eu tava em jejum, né? E já começou assim a frustração, porque eu tava desde o dia anterior sem comer, praticamente sem dormir, né? Por conta da ansiedade e tudo mais. Só que a gente segurou, né? Eu ainda fiz uma foto que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu ia fazer um post, eu tava toda empolgada assim. Aí, né, a gente começou a esperar. Aí nisso esperamos. Quando foi 11h30, quase 12 horas, veio uma enfermeira e falou assim: olha, vai precisar usar a sala de cirurgia. Porque só tem uma sala de cirurgia, então é um caso mais grave e vai precisar usar. E depois que usar, a doutora vai fazer o seu parto.
Aí a gente foi esperar novamente, né? E nisso, a gente tava sem almoçar, né? Eu e meu esposo, ele não veio comida pra ele. Aí ele saiu pra comer, né? Ele saiu pra comer alguma coisa, depois ele ia voltar. Aí tudo bem. Deu 3h30 e nada. Aí a gente chamou, né, a enfermeira, ela veio. Aí ela falou pra gente, olha, preciso fazer mais uma cirurgia, depois vai ser a sua. Aí me prepararam, nesse horário, já umas 3h e pouco, eles começaram a me preparar. Trouxeram a roupa, a touca, né? A enfermeira também pegou a roupa do bebê. E então eu já comecei, né, a ficar empolgada. Colocaram o acesso, eu falei, então vai, né? E quando foi, era 4h40, a médica veio, né, ela confirmou, só se eu ia mesmo fazer a laqueadura. Aí eu falei pra ela que sim, que eu ia, né, porque dava tempo ainda de eu desistir, caso eu quisesse. E aí me aprontaram e depois dessa cirurgia a gente desceu, né? Desceu pra sala de cirurgia, era 5 horas. 5 horas a gente entrou dentro da sala de cirurgia. O anestesista me deu anestesia atrás. Eu deitei, né? Eles começaram lá a preparação, eu comecei a sentir as pernas adormecidas. E, né, começaram o procedimento. Aí meu esposo entrou, meu esposo ficou comigo. Aí eles começaram, né, o parto. Meu esposo estava do meu lado. E a médica, né, eu comecei a sentir uma pressão do meu lado esquerdo, sabe? Tipo na costela mesmo, uma pressão, eles colocando força. Colocaram tanta força, acho que pro bebê, né, sair, numa cesárea, que depois eu fiquei com falta de ar e com dor em cima do meu estômago. E tudo meu ficou dormente, sabe? De tanta força que eles colocaram. Quando o bebê saiu, aí o bebê desceu, né, com meu esposo, a gente tirou foto ali e tudo mais, que eu vou deixar aqui também. E meu esposo precisou descer, né, porque meu esposo precisava descer com a criança e a pediatra. Aí começou o processo da laqueadura. E eu não vi, né, mas eu ouvi. Aí ela laqueou um lado, laqueou o outro, né, cortou, tudo mais. Aí ela falava, né, um lado não sei o que, o outro lado não sei o que. Aí quando foi depois, eu escutei quando a médica chamou o outro médico, falou assim, né, chamou o doutora, e ele foi e respondeu assim, o que aconteceu? Aí ela foi e falou assim, ela tá com hemorragia, o útero dela não contraiu. E eu comecei a escutar e comecei a me desesperar, porque eu tava ali na sala sozinha. Aí eu ficava perguntando para as enfermeiras, moça, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Elas falavam assim, tá tudo bem, né? E eu comecei meio que ficar zonza, e eu vi o médico colocando assim um monte de remédio, né, num soro. Não sei se era para ajudar o útero a contrair, né? Aí, resumindo essa parte, porque eu fiquei meio zonza, parece que eu dormia e acordava, não lembro muito bem. Eu sei, gente, que eu fui descer pra sala, pro quarto mesmo. Quando eu cheguei no quarto era 9 horas da noite. Então, assim, aconteceu, né, isso. Ainda tive o tempo da anestesia, né, das pernas voltar. E depois a médica não passou no quarto, ela não me falou o que havia acontecido. Eu fui pesquisar por conta própria, né, na internet, quando acontece do útero contrai, que é uma hemorragia, que eu tive após, né, o nascimento do bebê, então isso acabou comigo. Depois que eu tive o bebê, passou esse tempo todo sem comer, né, e meu esposo falou que ele chorava muito, muito mesmo. E elas não deram nada pra ele comer, né? Porque ele falaram que ele ia mamar. Eu tava sem leite, o colosso tava bem pouquinho. E foi uma loucura. Aí meu bebezinho, né, nasceu bem, graças a Deus.
E aconteceu que, né, esse tempo todo eu fiquei sem comer. Quando eu subi pro quarto, umas 11 horas, eles trouxeram uma bolacha. Acho que foi aqueles pacotinhos de bolacha pequenininho e um chá. Foi o que eu comi. No outro dia, passou a pediatra, né, que falou que o meu bebê tava com icterícia, né? E a gente ficou no hospital. A gente ficou no hospital para ele tomar banho de luz. Olhou, né? Me passou, olhou. Eu fiquei muito assustada porque a minha barriga ficou imensa. Nossa, enorme. Ficou muito grande, muito grande. Eu falei, mas assim, eu acho que eles furaram algum órgão. Mas forçaram demais, que tava tudo dormente. Foi horrível a sensação. E resumindo, a gente ficou uma semana no hospital por conta da icterícia do bebê. A gente teve alta, graças a Deus, né? A gente fez banho de luz e ele tá tomando sol. Só que já, né, sumiu praticamente, graças a Deus. Mas foi uma experiência horrível, porque doeu muito. Assim, né, a experiência de pessoas são diferentes, né, da cesárea com laqueadura. A minha experiência da cesárea com laqueadura foi péssima. Se eu soubesse que eu ia sofrer tanto, eu não teria feito. Eu teria feito, né, só a cesárea mesmo. E que eu já tinha planejado, né, me programado e tudo mais. E assim, hoje tá com 21 dias que eu fiz, né? Eu tô bem, graças a Deus, tô muito bem. Né? Desinchou bastante né, a minha barriga. A minha cesárea tá bem enxuta, eu já voltei no meu ginecologista mesmo pra ele olhar. Ele tirou os pontos, né, que tinha, foi colado, mas tinha 2 pontos em cada canto, ele tirou. E a minha experiência foi essa, gente. As fotos que eu fiz, eu vou deixar passando aqui. As fotos do bebê também, né? Então, assim, meu relato foi esse, né? Não foi uma experiência tão agradável. Eu esperei mais. Eu acho que de tanta gente, né, planejar, é um parto mais assim planejado, né? Porque a gente agendou e tudo mais. Eu me frustrei bastante. Mas o importante de tudo é que o meu bebê nasceu bem, né? Graças a Deus, saudável. Ele nasceu com 3 quilos, 700 e alguma coisa, ou foi 600, alguma coisa assim. E 50, ou foi 51 centímetros, né? E então, esse foi o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui, se inscreve no meu canal e me segue lá nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo que eu vou voltar mais vezes. Tchau!